Muito bom nós estarmos aqui hoje para celebrar ao Deus da vida, ao Deus da esperança. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Entre as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros dos desertos, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo a sua colheita, os seus feixes, os seus molhos. Palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava dizendo que ontem à noite eu estava lá em casa, na internet, pensando nessa mensagem, e me deu um sentimento assim meio que saudosista, e eu quis assistir um programa que já não passa mais na TV. Muitos aqui, quem sabe, nunca nem assistiram, mas eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, alguns aqui já tinham mais do que isso, outros talvez a minha idade ou menos, lá nos anos 80, no ano de 1980, eu não perdia um programa que era comandado pelo Jack Palance, um homem fino, um homem muito bem posto, que contavam histórias mirabolosas, histórias de culturas, histórias de coisas inusitadas, e você ficava assistindo aquelas histórias, e você ficava vendo os documentários, e tinham aqueles repórteres. Eu lembro que tinha uma mulher que era muito bonita, que era uma das assistentes do programa, era linda, uma loira, assim, a gente assistia o programa, né, também pela loira, aos 6 anos de idade, né, e no final da história, o Jack Palance aparecia, e aquela voz traduzida na língua portuguesa dizia assim: acredite, se quiser. Quantos aqui assistiram esse programa alguma vez na vida? Muita gente assistiu, né? Legal. E ontem, então, eu assisti 45 minutos do Acredite se quiser, né? E foi, assim, algo muito interessante olhar para aquilo. E hoje, com o avanço da tecnologia, com as informações e tudo mais, você olha aquelas histórias, que bobagem, né? Mas eu sou daquela época da criança sonhadora, que assistia aqueles filmes do Ultraman, do Spectroman, que assistia aquelas coisas lá antigas, com aqueles efeitos especiais. Tóquio, dia tal, não sei o quê, papapá, né? Aqueles bonecos e tal. A gente ficava assistindo aquilo e achava aquilo maravilhoso, né? Achava que aquilo era algo sensacional. E quantos de nós não quisermos, em alguma situação da vida, ser a Mulher Maravilha, por exemplo, com o seu jato invisível, não é? As mulheres mais velhas aqui que assistiam a Mulher Maravilha. Quem aqui não quis ser um dos motoristas das motos da Chips, né? Que eram os dois lá que ficavam andando lá, né? Quem aqui não quis ser algum herói do seu passado e quando criança não tentou voar? Quem não tentou brincar de super-herói e na sua imaginação acreditava que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro, né? E isso era muito interessante. A cabeça da criança, ela é muito inventiva. Eu acho até que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com tudo muito processado, as crianças não conseguem mais criar um mundo imaginário como nós lá no passado criávamos, né? E era muito interessante. E hoje eu fico olhando já de um tempo para cá o avanço da tecnologia, e para mim, assim, essa coisa de ficção e realidade foi um marco no início da década de 90, no meio da década de 90, com um filme que o número 1 eu assisti 18 vezes. Quem nunca aqui lembrou do Neo, né, com seu óculos escuro, não é? E lá no Matrix, e ele estava lá no seu mundo revolucionário, e a cena que mais me chamava no Matrix, eu falei que eu ia fazer de novo de manhã, aguentar, vocês vão ter que aguentar agora, né? Aquela cena do Matrix que mais mexe comigo é a hora que o Neo está assim, o Sr. Smith está dando tiro nele, e as balas vão passando pelo ar, e ele faz assim, ó.
Era demais, não é? Era sensacional aquilo, eu achei aquilo formidável, você não conseguia discernir a ficção da realidade, e quando você assistia o Matrix, né, e eu gostei muito desse filme, aliás, assisti 18 vezes o primeiro, né, em fita ainda VHS, fiz o meu sermão de prova do seminário em cima desse filme. Eu lembro que o tema era Vivendo no Mundo de Ilusões, foi uma benção, uma coisa maravilhosa, né? E eu achava sensacional. E aí, já na década de 2000, no novo milênio, quem não se impressionou com a superprodução de James Cameron, com o Avatar, por exemplo, onde a gente entra no filme 3D com a tecnologia nova e você não consegue discernir se aquele mundo de Pandora é ficção ou realidade. Tudo parece muito real. E nós vivemos hoje em dia num mundo de tecnologia tamanha que muitas coisas ao nosso redor são difíceis da gente distinguir entre o que é ficção e entre o que é, de fato, a realidade. Mas isso não acontece só na vida comum, na vida ordinária. Isso acontece também na nossa experiência com Deus. Se você for pensar em questões de efeitos especiais, de fato, Deus é o especialista, né? Nem tem ninguém que faça efeitos especiais melhor do que Deus, porque os efeitos de Deus não são ficção, os efeitos de Deus são reais. Porque Deus é um ser soberano, Deus é um ser extraordinário, Deus é um ser transcendente, Deus é um Deus todo-poderoso, Ele governa os céus, a terra, tudo está no controle dEle. E quando essa imensidão de Deus, quando essa imensidão de poder de Deus se encontra com pessoas naturais como nós, limitadas pela nossa imanência, pessoas que veem o mundo a partir da nossa realidade, a gente entra em conflito e a gente olha e diz assim: mas será que isso é verdade? Será que isso é real? Quando você olha para uma situação que Deus te surpreende de uma forma extraordinária e você diz: eu não estou acreditando, parece um sonho, me belisca para ver se isso é verdade. E você começa a pensar: será que isso é real? Será que isso não é real? Será que isso é verdade? Quando você está com o coração angustiado e alguém te liga bem naquele momento e a pessoa diz assim: olha, eu senti agora no meu coração de ligar para você. Ou quando você está passando por uma situação difícil e alguém te encontra dias depois e diz assim: olha, naquele dia, naquela hora, eu senti um desejo tão grande de orar por você. Ou quando você pega um diagnóstico clínico que diz que você tem uma enfermidade, que você tem um problema, e você, depois de um tempo de orar e colocar aquilo diante de Deus, você faz outro exame e olha e não acusa nada. Isso aos olhos do homem parece ficção, mas aos olhos de Deus isso é realidade, porque Deus é um Deus das coisas impossíveis. E este salmo é uma mescla desses sentimentos, de ficção e de realidade. E quando na quinta-feira, numa conversa com uma irmãzinha muito querida, muito especial, a gente falando sobre isso, que às vezes Deus faz algumas coisas na vida da gente que a gente parece que está sonhando. Parece que a gente está sonhando, que a gente nem acredita, mas é real, Deus opera mesmo, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você crê nessa palavra? Então vocês têm que me ajudar, eu quero que vocês sintam a energia dessa mensagem, da palavra de Deus sobre a vida de vocês. E aí eu pensei neste salmo, inclusive citei este salmo para esta irmã. Tem duas palavras muito fortes neste salmo, duas palavras que, se você gosta de anotar, anote aí. A primeira palavra é sorte. A palavra sorte é uma palavra conhecida de todos nós. Na definição comum, a sorte ela pode ser interpretada de várias maneiras. Você pode interpretar sorte no conceito emocional, você pode interpretar a sorte no conceito filosófico, você pode interpretar a sorte no conceito religioso ou místico. Depende de quem interpreta. Um pensador, um especialista chamado Noah Webster, disse que a sorte é uma força sem propósito, imprevisível, incontrolável, que modela de forma favorável ou não para determinado indivíduo, grupo ou causa. Termo um pouco ainda difícil de entender, aí eu achei uma outra definição mais enxuta e mais fácil da gente entender.
Max Gunter diz assim: sorte é uma série de eventos que acontecem fora do nosso controle e que influencia a nossa vida. É algo que acontece conosco, que a gente não tem controle. Isso é sorte. Então não adianta, você pode jogar fora hoje o pé de coelho do bolso, tá certo? Pode deixar ali no fundo, o trevo de 4 folhas, porque isso aí não vai mudar nada. É fora do teu controle. Não adianta pendurar ferradura na parede, nada. É fora do seu controle que a sorte acontece. Uma outra palavra importante, e essa palavra é muito emblemática aqui nesse texto, é a palavra sonho. Se você olhar o versículo 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como aqueles que sonham. Sonho é uma experiência também que possui muitos significados, né? Possui significados distintos, né? Possui um significado que envolve 3 áreas, pelo menos: ciência, religião e cultura. Você pode definir e interpretar sonhos a partir dessas 3 premissas. Para a ciência, o sonho é uma experiência da imaginação inconsciente durante o período de sono. Em algumas culturas e algumas religiões, o sonho aparece com poderes premonitórios, coisas que expandem a nossa realidade e que a gente acha que vai acontecer. Quem aqui, quando não era pequeno, ficava com medo de sonhar algumas coisas? Não podia sonhar com morte, que já dava um negócio meio estranho, né? Quando a gente sonhava com cobra, eu lembro quando eu era pequeno, né? Minha família não era da igreja, minha mãe era muito supersticiosa, bandista, né? Então, quando ela sonhava com cobra, ela já ia lá para os negócios que ela tinha lá, acender as velas dela, as coisas, porque ela achava que alguém ia traí-la. Sonhar com cobra é traição. Falando isso, minha mãe. Mas crente não acredita nessas coisas, né, irmãos? Depende, né? Mas a Bíblia diz também que houve homens que sonharam e que Deus falou através deles pelos os sonhos. Para a psicanálise, o sonho é uma experiência onde você realiza no seu inconsciente os seus desejos reprimidos do seu consciente. James Alan Robson disse que os sonhos são um mero produto da nossa atividade cerebral noturna. E aí, em 1900, um cara que estudou muito o comportamento humano, e ele tentou criar uma linha mestra para interpretar todos os comportamentos do ser humano, chamado Sigmund Freud, escreveu um livro. Quem já estudou psicologia aqui já deve ter lido com certeza esse livro, que é a interpretação dos sonhos. E Sigmund Freud, ele disse algo interessante, que o sonho é a realização de um desejo que você não pode realizar com as suas próprias forças. Carl Jung ampliou esse significado de Freud e diz: não, ele é um ponto de equilíbrio. O sonho te ajuda a não ficar tão distante de uma realidade. O sonho faz que você se sinta melhor, vamos dizer assim, ou você se sinta pior. Então o sonho trabalha também na nossa mente. Nós fazemos isso muito. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha alguns sonhos que quando eu acordava, o sonho estava tão bom que eu fechava o olho de novo para ver se eu continuava. Mas também já teve época que eu estava tendo um sonho tão ruim que eu não via a hora de abrir o olho, né? Porque eu não aguentava mais, era um pesadelo, era um sonho terrível. Aí você deve estar perguntando assim para mim: mas aonde você quer chegar, meu filho? Eu vou te dizer onde eu quero chegar. Você está comigo ainda? Amém? Então eu vou te dizer, quando você olha para este salmo, você percebe que aqui há pessoas que estão vivendo essa realidade, entre a sua sorte sendo mudada, a sua vida sendo mudada fora do seu controle, e pessoas que estão anestesiadas e lembrando de situações como se tivessem sido um sonho. E talvez é por isso que dentro do conceito do Antigo Testamento, a palavra sorte tem um significado tão forte. Na Bíblia, sorte significa herança, aquilo que Deus preparou para te dar sob herança. Então, quando Deus restaurou a nossa herança, e qual é a maior herança do povo de Deus aqui? A maior herança era sair do cativeiro e ir para a terra da promessa.
Nós estamos falando no Salmo 126 de comunidades ruralistas, de agricultores, de pessoas que viviam do trabalho da labuta da terra, pessoas que viviam com a sua liberdade de produzir os seus alimentos na terra e que de repente foram cerceados desta liberdade e foram levadas presas e cativas pelos babilônicos. Então, a maior herança que o povo de Deus tem como promessa na Bíblia é a liberdade do pecado, a liberdade da opressão, a liberdade da tristeza. É por isso que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se conhecerdes a verdade vos libertará. Esse é o grande conceito. Um dia, meu irmão, você presta atenção nisso. Você não está pensando nisso? Pensa nisso, um dia nós vamos ser libertos desta casca, deste corpo, deste mundo, e nós vamos viver na eternidade, na presença do Cordeiro, vivendo e desfrutando da sorte, da herança, das promessas que Ele fez para nós, aleluia. E vai ser uma festa, e vai ser um tempo de paz, Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, porque nós estaremos com o Senhor. E o salmista fala sobre Deus restaurar a sorte do povo. Depois de muito tempo o povo sofreu, e é por isso que quando você olha este salmo, ele está num bloco. Toda vez que você olha, você deve estar em cima aí do salmo, cântico da peregrinação, cântico dos degraus, cânticos de romagem ou de romaria. Não sei se você já parou para perceber isso, mas são 15 salmos que o povo escreve durante o êxodo, da saída do exílio para a terra, para a liberdade, para a herança que Deus tinha preparado para eles. Por isso estes salmos são muito alegres, por isso estes salmos refletem muita fé e a esperança do povo. Estes salmos são sensacionais e vale a pena muito ler estes salmos, porque eles falam dessa experiência de restauração e de renovação de Deus na nossa vida. Ele está libertando o seu povo. E assim com a nossa vida também. Nós muitas vezes passamos por dificuldades, por exílios, por problemas, por tristezas, onde a nossa liberdade de adorar, a nossa liberdade de sorrir, a nossa liberdade de esperar, ela é comprometida por algum tipo de cativeiro que nos aprisiona. A nossa mente já não pensa outra coisa a não ser naquilo. Os nossos olhos já não têm mais liberdade para manterem-se seco, eles vivem em lágrimas, porque a nossa vida se torna um vale de lágrimas. A nossa boca não se enche mais de riso, porque não há mais razão para sorrir. Nós vivemos sempre murmurando e lamuriando por causa dos desapontamentos, por causa da dificuldade que nós vivemos. E esse povo está vivendo isso, o povo está lembrando do passado, mas o presente do povo é um presente diferente do passado. Lá no passado, Deus restaurou a nossa sorte, foi tão bom, nós ficamos como quem sonha, a gente não acreditava se aquilo era ficção ou realidade, mas hoje a nossa realidade, diz o versículo 4, é uma realidade diferente. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, hoje nós estamos vivendo um tempo de crise, hoje nós estamos precisando de restauração, e há um clamor no versículo 4 dizendo assim: restaura-nos, ó Senhor. Há sentimentos degladiando dentro do coração dessas pessoas, entre o que Deus já fez no passado, que foi tão maravilhoso, e do que o que está acontecendo na vida delas no dia de hoje. Quem sabe você não está assim, lembrando de um passado bom com Deus. Há dias atrás você estava vivendo um dia bom, você estava vivendo experiências boas na sua vida, mas hoje você está triste. Hoje você precisa que Deus te restaure em alguma área. Hoje os seus olhos choram, hoje o seu coração se abate, hoje a sua mente não tem liberdade para pensar em coisas boas, porque a sua mente está presa a um cativeiro de emoções negativas. E hoje, quem sabe, você está como salmista, lembrando que outrora você foi livre, lembrando que outrora Deus tinha te dado algo maravilhoso, mas hoje você está abatido. Então, eu quero compartilhar algumas lições breves com vocês, nesse texto que eu aprendi, muito preciosas. Todos nós temos um passado com Deus. Todos nós
temos um passado com Deus. Olha o que diz o versículo de número 1. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como aqueles que sonham. Deus restaurou, Deus fez algo na nossa vida no passado. Foram 70 anos de escravidão na Babilônia. Deus tirou o povo como Ele tinha prometido pelo profeta, com mão forte e braço estendido. Deus tirou o povo da escravidão. E quando eles lembram disso, eles lembram que o passado deles, houve no passado deles uma intervenção divina. Meu amigo, minha amiga, você está aqui e você tem um passado com Deus. Talvez você não tenha atinado para isso, mas até o seu presente Deus o tem sustentado. Até o seu presente Deus tem trabalhado a seu favor. Ainda que você tenha passado por experiências muito difíceis na vida, ainda que você tenha passado por experiências sofridas na vida, Deus tem trabalhado a favor da sua vida. Você tem um passado com Deus. Se você está aqui e já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que lembrar que um dia você foi escravo. Hoje você precisa lembrar que no passado você era escravo da sua carne, que você era escravo do pecado, que você era escravo das trevas, que você era escravo de Satanás, que o seu destino era morrer 2 vezes, a morte física e a morte espiritual, mas que Deus, através do seu Filho encarnado na cruz do Calvário, quebrou todo o jugo e arrebentou todas as algemas de Satanás, e Jesus Cristo nos redimiu para si, nos tomou de volta do terrível cativeiro, do império das trevas, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o nosso passado com Deus, que antes nós não éramos povo e agora nós somos, que antes nós não éramos livres e hoje nós somos, porque Cristo morreu para nos salvar. Todos nós temos o passado com Deus. Todos nós, alguma vez da vida, já fomos escravos do diabo. Todos nós, alguma vez na vida, já fomos escravos do mundo e dos nossos desejos carnais. Todos nós já vivemos dias e momentos de crueldade e de opressão. Porém, Jesus veio em carne para nos libertar de tudo isso. E hoje você tem uma família enorme. Você tem uma família maravilhosa, que não é a sua família da terra, é a família de Deus, o povo de Deus. E hoje você pode encher-se de alegria, os seus lábios podem cantar, os seus olhos podem chorar, mas de alegria, porque no passado você estava preso, mas em Cristo Jesus você é livre. Mas uma das coisas que o inimigo tem trabalhado nos nossos dias é fazer você se lembrar do teu passado com o teu presente, e para você pensar nas suas prisões, nas suas algemas. Queridos, Deus não quer isso para você. O que Jesus fez na cruz foi muito grande, foi muito precioso, para que nós fiquemos pensando numa vida medíocre assim com Deus. Nós somos herdeiros com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor, nós estamos acima de todo principado e de potestade. Nós precisamos nos lembrar disso. Só que tem uma coisa, hein? Presta bem atenção. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Não é porque eu tive um passado glorioso que o meu presente vai ser glorioso. Eu tenho dificuldades no presente, e eu tenho que viver a cada dia olhando para Deus. E uma das coisas que me ajuda a vencer as lutas de hoje é lembrar das vitórias de ontem, é lembrar do que Deus fez na minha vida ontem. E a gente está com a memória muito curta, a nossa memória está muito fraca. Por isso que o profeta lá em Lamentações, ele diz: Senhor, me ajuda aí que a minha memória não está bem. E lá no capítulo 3 ele diz assim: me faça trazer à memória, Senhor, o que pode me dar esperança. O que você tem trazido à sua memória no teu presente de crise? As coisas que te desesperam ainda mais? As coisas que te angustiam? As coisas que te desestabilizam? Ou as lembranças do quanto Deus já fez na tua vida? Do quanto Jesus já te libertou? Do quanto o poder e a graça de Deus já agiu na tua vida no passado? E o mesmo Deus que era ontem é o mesmo Deus que é hoje e sempre será eternamente.
O que você tem trazido à sua mente? Você precisa olhar para a sua mente. Você precisa pensar nas coisas que Deus já fez, nas suas experiências com Ele. E o povo diz no versículo 4, Senhor, faz isso ser restaurado na nossa vida. Faz essa restauração na nossa mente. A gente quer ficar como quem sonha, a gente quer ficar que alguém belisque, a gente diga, isso é verdade? É verdade. Faça, Senhor, com que o nosso vale árido se torne um vale cheio de água, Senhor. Ó Deus, faz algo inesperado, trabalha na nossa sorte, faz algum evento que esteja fora do nosso controle, para que o Senhor, no controle de todas as coisas, revele a Tua glória. E a maior herança desse povo, queridos, desses ruralistas, desses agricultores, era voltar para casa. Voltar para casa, porque a casa é um lugar de segurança. A família, o lar é um presente de Deus. A casa é um lugar onde a gente pode descansar. Na casa nós não usamos as máscaras. São nos nossos lares que nós passamos as experiências mais interessantes da vida. Sejam elas boas, sejam elas difíceis. Todo mundo que está cativo, todo mundo que está sem pátria, todo mundo que está sem casa, quer voltar para casa. Você olha aí para esses refugiados aí, nessas guerras que estão acontecendo, e eles são levados para aqueles campos, para aqueles lugares. O que eles querem? Voltar para suas casas. Quando você olha os desabrigados nas enchentes, nos desmoronamentos que aconteceram no país há tempos atrás, há gente até hoje que chora dizendo, eu queria voltar para o meu pedacinho de chão, para a minha casa, para a minha terra. Talvez seja por isso que num dos momentos mais interessantes do nosso país, na década de 70, onde 60, 70, onde muitos brasileiros foram exilados politicamente, levados para fora do país, por causa de uma série de coisas que aconteceram. E lá em 77, quando eles voltaram anistiados para o Brasil, Chico Buarque de Holanda escreveu um poema cantado que eu achei sensacional e eu quero compartilhar com você. Foi o Chico Buarque que disse, eu só vou ler para você, tá bom? Mas é interessante, diz assim, pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu estou voltando. Põe meia dúzia de brama para gelar, muda a roupa de cama, eu estou voltando. Leva o chinelo para a sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu estou voltando. Coisa boa voltar para casa. Depois de tantos impedimentos, depois de tantas injúrias, depois de tantas situações difíceis, voltar para casa. Brennan Manning, num livro que ele escreveu alguns anos atrás, chamado O Anseio Furioso de Deus, ele fala que ele tem uma casa, Deus tem uma casa. E o anseio furioso de Deus é que os filhos exilados pelo pecado voltem para a casa do Pai. E a casa do Pai é boa. A casa do Pai é uma mansão. A casa do Pai é uma casa de paz, de esperança, é uma casa de libertação, é uma casa de vida eterna. Voltar para casa. Segunda lição, está comigo ainda? É que todos nós temos um presente com Deus. E aí ele diz no versículo 4, restauram-nos, Senhor. Qual é o presente deste povo? O presente é que agora eles estão passando por dificuldades. O presente agora é que eles estão passando por crises. O presente deles é um presente diferente do passado. O presente deles é marcado pelas vitórias do passado. E as vitórias do passado encorajam eles para vencerem as batalhas do presente. E aí o salmista olha para o presente e ele diz, restaura, Senhor. Como as correntes, talvez na sua Bíblia esteja assim, do Negueb. Negueb era uma das regiões mais áridas do deserto onde o povo vivia nessa época. Era o lugar mais seco. Era o lugar que estava com maior dificuldade. Um dia o Negueb não foi árido. Um dia o Negueb teve água. Em volta do Negueb, houve flores, houve plantas, houve frutos, houve mantimento. Mas a seca secou os leitos do rio. A seca trouxe morte para as margens do rio, e o rio se secou, se tornou árido, se tornou improdutivo, infértil, lugar de morte, lugar de tristeza.
Quantas situações na nossa vida já não foram assim também? Situações em que nós vivemos em fartura, em abundância de saúde, de alegria, de paz. Nós já tivemos água nos nossos ribeiros, mas quem sabe hoje o teu ribeiro está seco? Quem sabe hoje o teu Negueb está árido? Quem sabe hoje o teu Negueb está cheirando morte? O teu Negueb está sem vida? E aí o povo olha para a sequidão e diz: Senhor, restaura-nos, porque como o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje, no presente. Nós não queremos ficar rendidos a uma nostalgia doentia, nós queremos estar assim, Senhor, seguros numa esperança viva. Nós queremos olhar para o passado, para que a gente se anime no presente. Ainda que o nosso cenário do presente, Senhor, seja cinzento, ainda que a nossa crise seja difícil, Senhor, nós estamos aqui crendo que o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Como você age diante desse deserto que muitas vezes, ou desta crise que você está passando? Você pede para Deus te restaurar ou você fica reclamando? Você fica lembrando: mas no passado o Senhor fez isso comigo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso agora? Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Antes eu tinha saúde, agora eu não tenho. Antes o meu casamento era maravilhoso, olha que coisa que está meu casamento. Antes os meus negócios estavam indo bem, agora meus negócios estão indo de mal a pior. Antes, Senhor, as pessoas gostavam de mim, agora só falam mal de mim, Senhor. Antes essa pessoa que me abraçava, agora ela não quer nem me olhar, Senhor. Ai meu Deus, ai meu Deus. Querido, essa não é a atitude do salmista, e não deve ser a nossa atitude. Se o seu presente é cinzento e o seu passado é de bênção, olhe para o seu passado e faça uma releitura do seu presente e diga: Senhor, assim como o Senhor já fez tanto na minha vida no passado, eu entrego o meu presente, eu entrego a minha vida, eu entrego essa circunstância nas tuas mãos, para que o Senhor faça esse vale árido, esse vale seco ser inundado pelas tuas águas. Eu creio, Senhor, restaura a minha sorte. Hoje é tempo de andar com Deus. Hoje é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Hoje é tempo de Deus derramar águas do céu sobre o teu coração seco, sobre a tua mente desnutrida. Hoje você tem que pedir para que Deus possa restaurar a tua sorte, e não ficar murmurando e lamuriando o que aconteceu no passado, mas é crer na obra presente do Espírito Santo na tua vida. Só Deus pode restaurar a nossa vida, queridos. Existem coisas na nossa vida que nós não temos controle, só Deus tem. Só Deus tem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz e não de mal. Queridos, só Deus pode nos encher de entusiasmo. Só Deus pode aliviar a nossa alma. Só o Senhor pode nos conduzir a pastos verdejantes e nos levar às águas tranquilas. A crise do presente não é o fim da linha, porque o teu presente hoje será o teu passado amanhã. O hoje amanhã é passado, e hoje pode ser um presente para que amanhã seja um passado glorioso. Você crê nisso ou não? Eu comecei essa semana de um jeito, estou terminando essa semana de outro jeito. Cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio de graça e gratidão aos milagres que Deus tem feito na minha família, na minha vida. Coisas que não estão no meu controle, mas estão no controle dEle, e eu tenho glorificado Ele imensamente. Porque é Ele que diz: profetiza sobre os ossos, porque quem põe o Espírito sobre eles sou eu, e quem põe poder sobre eles sou eu. Profetiza, porque eu colocarei o meu Espírito sobre eles e eles viverão. Queridos, nós precisamos pensar que as nossas crises do presente precisam nos levar aos pés da cruz, para lembrar o que Cristo fez por nós. A obra que Ele fez é maior do que qualquer problema que a gente possa enfrentar. Só do Senhor vem a nossa cura, só no Senhor vem a nossa esperança, só do Senhor vem o poder, só do Senhor vem a solução. É só do Senhor que vem a plenitude da vida. Não existe outra fonte, não existe outro método, não existe outro meio. Tem muita gente buscando isso em pessoas, em igrejas, em líderes, em dinheiro, mas é só do Senhor. Dinheiro acaba, pessoas morrem, pessoas caem, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo.
Se você quer esperança para a tua vida, coloque o teu coração em Deus, no Deus desta palavra. Faça a sua sorte ser a tua herança, a herança de todas as promessas que Deus já fez para você. Você precisa orar, você tem que crer que Deus é capaz de fazer algo maravilhoso na tua vida. E por último, para encerrar, nós precisamos lembrar que todos nós temos um futuro preparado por Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse trecho mexeu muito comigo, porque este texto, e principalmente esses 2 versículos, eles falam dos 2 tempos anteriores do salmista, porque agora ele já está no futuro, pensando no futuro. Ele já não está mais pensando no presente, ele já não está mais pensando no passado, ele está pensando no futuro. No passado, ele lembra com gratidão. No presente, ele lembra com súplica. E no futuro, ele espera com esperança. Ele diz: amanhã o Senhor vai fazer uma obra na minha vida. Eu creio. Eu creio que hoje a coisa está difícil, eu tenho pouca semente, eu não tenho água, mas eu creio que o Senhor vai me dar uma colheita. Isso parece impossível. Colheita numa terra seca, com pouca semente e sem água? Como? Mas essa colheita só pode ser feita, queridos, com esperança, com fé. É preciso sair para semear. E o que eu acho mais interessante é que o que ele diz é muito forte. Ele diz assim: aquele que sai semeando a preciosa semente com lágrimas. Sabe como eu fiquei vendo, já que ele era um ruralista, e eu já vivi no sítio, já morei na roça, já mexi com horta. Eu imagino aquele salmista com algumas sementes, aquele chão seco, e ele não tem água, mas ele tem lágrimas. Tem lágrimas. E ele diz: eu vou jogar essa semente e eu vou chorar sobre elas. A água que vai cair nessa semente não é a água de ninguém, são as minhas lágrimas. Mas não são lágrimas de desânimo, não são lágrimas de desalento, são lágrimas de esperança. Enquanto eu vou indo chorando, eu vou regando a terra e eu vou lançando a semente. E essas lágrimas são lágrimas de esperança, são lágrimas de dependência, são lágrimas de rendição, são lágrimas de alguém que está colocando tudo o que tem, porque o que eu tenho é semente e lágrimas, eu não tenho mais nada, eu só tenho sementes e lágrimas e uma terra seca. Eu tenho o Senhor, eu tenho uma sorte, eu tenho uma herança, eu tenho uma promessa, eu tenho uma esperança, então eu lanço. E ele diz que aquele que sai chorando, jogando as lágrimas sobre a terra seca, sobre a semente que caiu, voltará pela fé consigo, trazendo a sua colheita. Ó Deus, ó Deus, eu sei o que está passando no coração dessa pessoa agora, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe de tudo sobre nós, mais do que nós mesmos. Ó Deus, a minha oração é por restauração. O Senhor sabe a área, o tempo, a maneira que esse irmão, que essa irmã, que essa pessoa agora, neste momento, precisa ser restaurado. De repente, Senhor, essa pessoa não está liberta do seu cativeiro do passado. O cativeiro do passado não é bom, traz lembranças ruins, que interferem no presente e roubam a esperança do amanhã. Liberta essa mente agora, Senhor. Leva cativo à cruz do Calvário todos os grilhões, todas as algemas que prendem esta vida, Senhor. Talvez outros olhem para o passado nostalgicamente, dizendo: ai, o Senhor já fez tanto por mim, Senhor, antes era assim, antes era assado. E fica olhando para o passado saudosamente, não vivendo mais a experiência no presente, Senhor. E hoje o presente é comprometido, Senhor.
é um presente sem sabor, é um presente sem brilho, é um presente do vale árido, do vale seco. Não seco muitas vezes nas questões financeiras, não seco muitas vezes nas questões familiares, mas seco, Senhor, da Tua presença, seco da experiência com Teu Espírito Santo, seco, Senhor, de uma fé que é capaz de fazer lágrimas derramarem-se sobre um deserto e dali crer que vai sair uma grande colheita, Pai. Muitos aqui não creem mais, Senhor. Muitos aqui, Senhor, estão consumidos pelo imediatismo, pelo medo, e o seu presente é doentio. Liberta teu filho no presente, Senhor. Mas há outros, Senhor, que não conseguem enxergar o amanhã. O amanhã não existe na cabeça dessas pessoas. Aliás, elas nem querem que o amanhã aconteça, porque a luta é tão grande hoje. Elas sabem coisas que podem acontecer amanhã e elas estão tentando evitar o amanhã. Estão vivendo, e eu estou sentindo isso agora no meu coração, o hoje, querendo evitar o amanhã, Senhor. Uma notícia, uma situação. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor vai à frente, que o Senhor prepara o caminho, que o Senhor abre as trincheiras, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. E ainda que o nosso amanhã seja um amanhã difícil, contigo ele será um amanhã produtivo. A única coisa que nós devemos fazer hoje é chorar com fé, é chorar com temor, é chorar com dependência, é chorar com rendição total, plena e completa à ação do Teu Espírito. Talvez seja por isso que uma das bem-aventuranças de Jesus seja: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ó Deus, dá-nos este choro de que o Teu Espírito possa nos consolar, o choro consolador, o choro da consolação. Restaura a nossa fé, restaura a nossa esperança, restaura esse coração, esta família, esta vida, Pai, e que eles possam declarar que eles acreditam sim, que o Senhor vai fazer o impossível na vida deles. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim. Impossível Deus vai fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa celebração, Pai. Foi um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de refrigério, de conforto para cada um de nós. Mas nós queremos, ó Deus, com tudo isso que o Senhor nos acrescentou, com tudo isso que o Senhor restaurou em nós, os nossos sonhos, nosso presente, a projeção para o amanhã, que nós não cessemos em nós tudo isso, mas que possamos compartilhar com as pessoas. Por isso, ó Deus, nós queremos interceder também. Queremos encerrar o nosso culto, ó Pai, esse momento, essa reunião, intercedendo por essas pessoas que foram lembradas. O pastor Wesley e tantos outros que estão viajando nesses instantes para outros lugares, para outro país, em curso, para cada vez mais aprofundarem no relacionamento contigo, para ensinarem os adolescentes, os jovens aqui no Teen Street, ó Deus. Cuida das famílias ali representadas, cuida das pessoas que estão ficando também aqui, como o caso do Renato e outros familiares que não estão indo nessa viagem. Guarda, proteja, ó Deus, e cuida de todos eles, quem vai e também quem vai ficar. E também, ó Deus, nós queremos lembrar do Magnus, da Eunice e da Laurinha, famílias do Senhor, famílias nossas aqui. Estamos sofrendo junto com eles, estamos sentindo a dor que eles estão sentindo em função da Laurinha. Tu conheces, ó Deus, tu conheces a Laurinha mesmo antes dela nascer, mesmo antes no ventre, o Senhor já a conhecia totalmente. Por isso, ó Pai, a nossa oração quanto igreja, estamos orando e não queremos encerrar, pois a nossa esperança está em Ti, ó Deus. Os nossos sonhos estão em Ti, e nós queremos, ó Deus, como a Tua palavra diz, que aqueles que vão chorando enquanto semeiam, que o Senhor possa nesse instante
distante, mesmo não estando aqui o Magnes e a Eunice, lá em Curitiba, o Senhor possa fazer com que eles possam retornar, colhendo seus feixes com alegria, crendo que o Senhor está restaurando, crendo que o Senhor está trabalhando a favor daquela família abençoada. Mas, ó Deus, faça com que nós aqui também possamos interceder, possamos também ocupar esse papel na vida dos nossos irmãos, das nossas famílias, dos filhos aqui, ó Pai, que ainda não se entregaram a Jesus, das pessoas que estão procurando uma proposta, algo diferente do Senhor, que nós possamos interceder, colocar a nossa voz, nos levantar como arautos do Senhor, para falar, para interceder, para ministrar ao coração daqueles que encontraremos nessa semana. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos, Pai, dê-nos uma semana maravilhosa na Tua presença, como o Teu servo disse, a semana começou não tão bem, mas acabou maravilhosa. Que nessa próxima também possa ser cheio de atividades, cheio de desafios, mas mais do que tudo isso, cheio da Tua presença na nossa vida. É a nossa oração, Senhor, agradecidos em nome, para a honra e glória do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Pai, amém. Te abençoar, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que está contigo no deserto e também no manancial, te conduza. Que o Espírito Santo de Deus, que esteja dentro de você, esteja ao teu lado, esteja sobre você, para te conduzir também onde você precisa agir. E que Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso norte, aquele que é referencial para mim e para você, possa ser nesse tempo hoje, amanhã e todo sempre a nossa esperança. E que assim abençoe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a tua vida e a tua família, e onde você estiver hoje sempre. Amém e amém.